to circumstances beyond our control, we are unable to bring you the latest. Oh boy, did you ride? I done got right. But I ain't my line back. These old boys about to break my back. A África possui um verdadeiro significado simbólico para as multidões de afrodescendentes residentes nas antigas colônias. Esses indivíduos, via de regra, nunca puseram os pés em solo africano, mas vêm no Brasil como a matriz de um vasto patrimônio cultural brasileiro herdado das várias etnias africanas que para cá foram trazidas. Tal patrimônio engloba a língua, a música, os instrumentos, a dança, o artesanato, o misticismo, os rituais, a culinária, o folclore, as festas, a linguagem corporal, a oralidade e a maneira de viver, herança chamada de africanidade, que deu ao Brasil um colorido todo especial, com raízes africanas. Este imaginário comum nas suas origens são aspectos de uma história cultural a ser preservada, valorizada e conhecida pelo presente. Quando se fala em escravidão, muitos lembram de correntes e senzalas. Nos dias atuais, ainda existe escravidão? Sim, existe. E não apenas com afrodescendentes, mas com pessoas de toda religião, toda etnia, cor, raça. Estamos todos presos ao mesmo sistema capitalista, todos parte do mesmo jugo. Então, a escravidão permanece atual. Existe, mas ela existe de uma forma mais oculta. Tipo, através de empresas, através do voto mesmo que você é obrigado a votar, eu creio que existe de uma forma oculta. Eu acho que a questão desse termo, o uso do termo escravidão, ele não é mais usado como na época das grandes navegações, tráfico negreiro. Hoje ele é visto de uma outra forma. Sim, existe, mas não só com pessoas que são negras, ou pessoas que são amarelas, pessoas que são brancas. Eu acho que a questão da escravidão é quando você força ou obriga alguém a cometer alguma ação sem que seja aquilo feito por livre e espontânea vontade. Uma cultura tão perto de nós, mas ao mesmo tempo distante. A cultura afro-brasileira é um conjunto de manifestações culturais do Brasil, desde o tempo do Brasil colônia até a atualidade. Essa cultura chegou em sua maior parte trazida pela escravidão africana na época do tráfico de escravos. Traços fortes dessa cultura podem ser encontradas hoje em dia em vários aspectos da cultura brasileira. E você, o que entende sobre cultura afro-brasileira? Cultura afro-brasileira, eu penso geralmente no pessoal da África, nos antepassados, no tempo da escravidão, isso no geral, em linha geral. A cultura afro-brasileira, para mim, é uma cultura que seja criada aqui no Brasil, mas os seus autores eles sejam africanos. Ela é, assim como toda outra cultura, descendência de genes, de alimentos, de vestes, de atitudes. E acredito que no nosso Brasil, até mesmo nos Estados Unidos, a cultura afro, ela acaba perdendo um pouco das suas origens. Quando você coloca um americano, ou quando você coloca um brasileiro ao lado de um africano, você percebe que é uma distinção muito grande. Porque são países que passaram por um processo de miscigenação. Então, o Brasil em si, por mais que ele tenha uma boa parte da população com caráter de gênero negro, ele é mesclado com outras culturas. Então, minha consciência de cultura ela funciona dessa forma. Bom, eu entendo assim, que foi o que os escravos deixou como uma herança. O povo brasileiro, o Brasil é um país miscigenado. A gente não pode dizer que o Brasil é só de uma raça só. A gente encontra vários povos, não vou nem citar porque é muito aqui no Brasil, e a cultura afrodescendente, ela vem só para somar. No primeiro lugar, eu acho que o povo brasileiro é uma misturação do povo
do povo africano e europeu, né? Então tem uma misturação de cultura. Isso é ideológico, isso é um processo ideológico que aconteceu no Brasil, principalmente a partir de Getúlio Vargas, década de 30. O Brasil é formado pelas três raças, que se tornou aí o mito das três raças. O Brasil, então, é a união do negro africano, do indígena, que é o nativo, e do branco europeu. Essas três raças se juntaram, se miscigenaram e deu o que é o brasileiro. O povo brasileiro é um país miscigenado. Essa é a primeira coisa. O ponto é que quando você fala de miscigenação, quando você fala de mistura, você não diferencia mais nada. Quando você cria o mito das três raças, o povo misturado, você faz com que se desconstrua as identidades específicas. Então você desconstrói o negro, o indígena, em detrimento de uma cultura só, miscigenada. Terceiro problema, ao fazer isso, o modelo de cultura, apesar de ter uma defesa de cultura misturada, miscigenada, a referência é a branca. A referência é branca. Então, assim, a estética é branca, a religião é branca, os comportamentos do dia a dia são brancos. Toda a referência é a branca. Você desconstrói o negro indígena e passa sempre a referência a ser branca. Então nós somos um país miscigenado, sendo que a referência cultural é branca. E o quarto elemento, para fazer isso, tem uma antropóloga paulistana lá da USP, chamada Lisa Schwartz, diz que houve um processo de desafricanização no Brasil, que começou justamente nessa época. Então, o que aconteceu? Para se tornar um país miscigenado, para se tornar um país único, algumas coisas que eram música, por exemplo, música de preto, que era o samba, a música era música de morro, de preto. O samba passou a ser a música nacional, a música que dava identidade nacional para o país. Até hoje no Brasil, no mundo, qualquer lugar que você vai para o mundo, a música referência do Brasil é samba, ou bossa nova mais para frente, mas é samba, que era uma música do negro, do morro, que teve um trabalho político para descaracterizá-lo como música de negro e passar a ser como um elemento cultural do povo miscigenado. Então, Vinícius, essa questão da miscigenação fez com que as pessoas, todo mundo, perdesse um pouco o parâmetro do que é realmente cultura afro-brasileira. Ela existe, né? Mas por conta dessa ideologia da miscigenação, se perdeu essas características particulares da cultura afro-brasileira. A cultura afro-brasileira é extremamente rica e, como parte disso, traz consigo sua culinária. É grande a variedade de alimentos, temperos e receitas pertencentes a essa tradição. Vatapá, feijoada e acarajé são alguns exemplos dessa tradição. E para você, o que vem à sua mente quando falamos sobre as comidas afro-brasileiras? Acarajé, feijoada, acarajé, baião de dois, que falam muito. O acarajé. Outras coisas, a capoeira também. A capoeira, que era um elemento do negro, passou a ser um elemento miscigenado. Na culinária tem isso, na culinária tem a feijoada. A feijoada até hoje a gente conhece como comida que nasceu na senzala. Mas é a comida que representa a identidade nacional. Você vai em qualquer lugar assim, a feijoada é a comida brasileira. Virou a brasileira. Você descaracteriza ela como um elemento cultural afro-brasileiro. Através da música, da dança e da espiritualidade, o candomblé expressa a harmonia dos ritmos do universo e faz circular as energias vitais. A força dessa tradição se espalhou pelos 4 cantos do país, formando novas expressões culturais genuinamente brasileiras. Sobre essa religião, você participaria? Sou negro, faço parte de um movimento chamado Reaja. Sim, não teria problema nenhum em participar, porque eu acho que todo e qualquer preceito, quando ele é pré-construído, ele já vai te tornar um pouco ou abatido quanto aquilo, ou vai te favorecer. De certa forma, eu acredito que toda e qualquer experiência que você pretenda viver, você tem que ter a mente limpa e tirar daquilo ali o melhor. Participaria sem problema nenhum. Essa religião chamada candomblé foi trazido do meu país, principalmente porque meu país
é conhecido como o país do candomblé, entendeu? Tem até mesmo um dito que disse que lá no Benin que 60% dos povos são cristãos, entendeu? 20% são muçulmanos e o resto, 100%, são do candomblé. Você está entendendo o que isso quer dizer? Que todo mundo que seja a sua religião, cristão, evangélica, muçulmano, praticam o candomblé. Tá bom? E eu acho isso legal e tem que valorizar isso. Se puder converter muita gente, muitos brasileiros, eu vou fazer. O candomblé é a religião mais africanizada que nós temos aqui. Brasileira, que tem batuque, que tem percussão, toda a música que tem percussão, que vai desde o axé baiano até a música, até o Chico Sainz aqui em Recife, qualquer música que tenha percussão, a origem é terreiro de candomblé. Mas não se fala isso. Mas tem uma percussãozinha, tem uma coisa, a origem é terreiro de candomblé. Mas não se fala porque tem preconceito. O racismo é uma ideologia que pressupõe a superioridade de um grupo racial sobre outro, partindo de uma hierarquização de grupos humanos com base na sua etnicidade. Sobretudo, o racismo é uma percepção social que determina uma forma peculiar de dominação social. Na sua opinião, no Brasil ainda existe o racismo? O que você acha sobre isso? O racismo é uma triste realidade, existe, o racismo existe. É triste, muito triste, porque somos todos seres humanos. No Brasil existem 3 tipos de racismo. Um pessoal, que é aquele no nosso cotidiano, que a gente, em pensamento ou em piadinha, comete racismo. Existe o social, que é o sindicato, que é a igreja, que é um partido político. Essas eleições a gente está muito presente isso, né? Aqui em relação à homofobia, por exemplo, né? O que aquele candidato a presidente, o Levi Fidelis, falou. E tem o racismo institucional, que é o que a gente acabou de falar aqui, é o que está no hospital, é o que está na justiça, é o que está na universidade. Então o racismo não é só a questão de você incriminar ou discriminar o outro. É você não deixar que aquele grupo, por determinadas características, não ascendam socialmente. Por isso que você não vê negro na universidade. A gente começa a ver negro agora por causa das cotas raciais. E aqui tá. Aí você perguntou lá para mim, mas você não pode criar um racismo com isso? Quando você faz essa pergunta, parece que no Brasil não existe racismo. E existe. Você tem 2 olhos, tem 2 ouvidos, uma boca, eu também. É realmente inegável a herança cultural africana em nossa gente, e essa influência não pode ser entendida se não voltarmos às origens, isto é, a história africana, desde os seus primórdios. Hoje, é perceptível um ar de reparação a uma injustiça. Desta forma, se estará resgatando nossa herança e identidade africana, tão longamente escamoteada por uma historiografia etnocêntrica, que resumia a figura do africano a um escravo submisso, amarrado no tronco. É interessante notar como a cultura negra chegou ao Brasil praticamente dentro do ser humano africano. Ele não trouxe fotos nem gravuras, mas sim trouxe memórias, e a partir delas fez a sua história. Toda tradição é oral, que corre de geração em geração, e nesse sentido é difícil separar arte, religião e vida. Onyani guruguru aje kone iato lemejiwa. Olá pessoal, esse é o nosso grupo e nós vamos gravar a primeira parte do nosso documentário sobre cultura afro. Bom, nós vamos abordar algumas pessoas para ver o que elas acham sobre o assunto. Quero saber como é que a gente vai abordar as pessoas. Que termos a gente vai usar? Não sei se é muito complicado para a gente. Esse aqui vai ser o termo que nós vamos usar com
com as pessoas que vamos abordar para falar sobre o nosso trabalho. Estamos aqui para o... De novo, 3, 2, 1. Estamos aqui no segundo dia de gravações na Faculdade Maurício de Nassau para dar continuidade ao nosso documentário. É pra ficar do lado do dedo, né? É pra gente sair na filmagem também. Aí fazer como se estivesse conversando assim. Eu posso cantar? Então vamos cantar. Garotas não merecem chorar, né? Tino Konema. Asa. Eu não sei de onde vem essa força que me leva pra você. Eu só sei que faz bem, mas confesso que no fundo eu duvidei, tive medo. Mobalia mutindo yo